Muito bem, gente. Então, a gente pegou como tema disparador o desafio de manter a sanidade nesses tempos atuais. E não é bolinho, não, né? Nós estamos passando por um momento do nosso planetinha, das nossas vidas. Acho que todo mundo tem essa impressão, né? Uma sensação de estar vivendo em algum tipo de espaço-tempo fragmentado. Uma linguagem meio ficção científica, né, gente? Mas tem hora que eu tenho a sensação que em algum momento da nossa história, da minha experiência, assim, a gente teve uma certa bifurcação e eu fui parar no mundo paralelo, né? E aquilo que a gente pensava como futuro 30 anos atrás se modificou radicalmente, né? Então, eu vejo muitas pessoas com essa ideia, uma sensação que não sabe explicar muito bem da realidade quebrada, né? Uma certa sensação de que a realidade está de alguma maneira quebrada. Um momento recente, assim, também com um sequestro da perspectiva de futuro, né? Então, em especial nos jovens, eu vejo bastante isso na clínica, né? A perspectiva de futuro sequestrada. Sempre tem forças muito maiores do que a gente, muito poderosas, que comandam tudo, comandam o mundo, e tudo está acontecendo de uma certa maneira que eu não posso participar, né? Eu não tenho impacto, a minha vida individual, a minha subjetividade não tem nenhum impacto sobre esse mundo que está funcionando dessa maneira, né? Isso gera movimentos na gente, né, pessoal? Então, alguns vão se sentir impelidos a buscar alguma forma de amparo, né? Vão tentar se conectar com essas forças, aí dependendo de como compreendem forças, né? Se são forças superiores, se são forças políticas, se são forças econômicas, né? É, a gente acaba buscando algum nível de pertencimento, né? De amparo, né? Em algum grupo, em algum processo que a gente possa se sentir pertencente. Mas aí também a gente sofre o risco de uma certa passividade, de entregar o rumo das nossas vidas a, a fundamentos, valores que são externos a nós, né? Muitas vezes fundamentalismos e fanatismos. Só que a gente está acostumado, eu que sou da academia, vejo muita gente da academia, quando menciona fanatismo e fundamentalismo, fala da religião dos outros, muitas vezes, né? Mas a gente tem os fanatismos e os fundamentalismos, né? Em todo tipo de dogmatismo. Então, nós estamos vivendo numa época que o pensar virou muitas vezes um castelo de cartas, né? Então, é uma certeza que embasa uma outra certeza, que embasa uma outra certeza, e a gente vai construindo o nosso pensamento, o nosso conhecimento, com base em não questionamento das bases das nossas ideias, né? Então, a gente compra muitas ideias, muitos conceitos e propostas, que vem de fora, sem aquele árduo trabalho da crítica, né? Aquele processo que a gente digere as ideias e consegue, então, pensar, bom, eu vou concordar com isso, não vou, qual é o nível de certeza mesmo, por que estão defendendo essas ideias, o que tem que conforma esse tipo de pensamento. Então, isso nos leva a um processo em que o nosso pensar está, de certa maneira, um pouco enrijecido, um pouco fixado no medo, né? Na sensação de que para ter conforto no nosso pensar, nós precisamos ter ideias claras, objetivas e verdades, né? Então, a gente tem muita dificuldade de lidar com a incerteza, de lidar com aquilo que a gente não tem certeza se é uma verdade dada, né? Então, isso é um convite para a gente se entregar, mesmo que de forma um pouco acrítica, a dogmatismos, né?
e entregas da nossa vida a relações de valores que a gente tem pouca capacidade de questionar. Para outros, né, esse mundo desse jeito nos convoca ao ceticismo, né, o materialismo, a ideia de um relativismo que tudo se equivale, então nada vale a pena, a gente fica cético, né? Isso é um domínio, um convite, então, a um consumo, né? E muitos entendem, então, que a natureza e a vida são recursos a ser explorados, né? Dominados, como se a gente existisse exclusivamente, tudo existisse na Terra para servir o homem, né? Então, se no primeiro a gente tem um castelo de cartas no nosso pensar, que qualquer sopro mais crítico desmonta, né? No campo do ceticismo e do materialismo, a gente atualiza aquela ideia antiga do lobo, do homem, lobo do homem, né? E tudo isso me faz pensar bastante, assim, qual é o lugar nesse nosso tempo da espiritualidade humana, né? E qual relação a espiritualidade tem com a saúde? Aqui eu não estou falando de religiosidade, estou falando de espiritualidade. Aquilo que é espírito, no que quer dizer esta palavra, né, no seu significado mais etiológico, a gente tem, etimológico, né, a gente tem algo que ultrapassa, né, a nós mesmos, algo que é, nos move no desejo, algo que é o espírito desse ser, né? Ou seja, não é só a crença em forças superiores ou que a gente não é só corpo, né? Mas é onde a gente investe a nossa afetividade, a nossa alma, o nosso espírito humano. Isso diz respeito a algo que ultrapassa o individual, né? Transcende o individual. Então, que lugar tem essa noção de espiritualidade nesse nosso contexto? Bom, e nesse contexto também a natureza passa a ser a natureza do homem, né? O próprio humano passa a ser alvo de exploração. Então, já desde lá dos fascismos, né? Vão surgir teorias para diferenciar os humanos que devem dominar daqueles que nasceram, estão em situação de desvantagem e, portanto, devem ser dominados, né? Os civilizados, os primitivos, né? Os incivilizados, os selvagens, né? Os feios, sujos e malvados, né? Os criminosos, né? E é interessante que quando a gente começa a pensar assim, parece que algo se conecta, né? Com uma subjetividade corrente, com aquilo que, vamos dizer, atravessa todos nós como valor e como modo de produção social, né? E se a gente tinha lá, no começo do século passado, no século XIX, um capitalismo industrial, em que o alvo da exploração é o próprio corpo humano, né, a força de trabalho física, e o limite da exploração estava na força de trabalho física, e para ser viável, então, esse modo de produção era preciso um exército de reserva, né, de pessoas, vidas descartáveis, que pudessem, então, ser exploradas a baixos custos. Hoje, a gente tem um outro tipo de capitalismo, né? Um capitalismo que muitos autores vão chamar de capitalismo cognitivo, ou de sociedade da informação, né? Em que o que é objeto da exploração, de fato, não é mais o corpo, é o corpo por exaustão, porque o que está no foco da exploração é a própria criatividade, a própria afetividade, a própria cognição humana. O que para alguns é sinônimo de alma, cognição, afetividade, né, e criatividade. Então, o capitalismo cognitivo, ele cria situações que, se a gente for ver, tem um texto muito legal do Rogério da Costa,
chama Inteligência Coletiva, Comunicação, Capitalismo Cognitivo e Micropolítica. Ele foi publicado numa revista da PUC do Rio Grande do Sul em 2008. Eu vou organizar os textos que eu estou citando aqui numa bibliografia de referência e vou compartilhar com vocês, tá bom? Não se preocupe. E ele fala desse capitalismo cognitivo, né, que chama o trabalhador não mais de trabalhador ou de operário, mas de colaborador, né? Então, o que ele chama de, e outros autores também, de imperativo colaborativo, que ele está inspirado na produção do Negri, do Hardy, né? E de outros filósofos e sociólogos. E o imperativo colaborativo é essa ideia de que, atualmente, todos nós somos obrigados ou somos impelidos a colaborar, né? A compor nesse processo de produção com nós mesmos, né, a partir dos nossos perfis individuais, né? Então, a gente tem que fazer um uso de si na produção econômica, e cada um de nós é um nó nessa rede de produção, nessa cadeia de produção, né? E o ser colaborador quer dizer que a gente pode, por exemplo, ser acionado a qualquer hora, que a gente pode ficar conectado 24 horas e à disposição do empregador, quando existe um empregador, né? E o que está sendo explorado, então, é a nossa própria qualidade mais sutil, né? Mais humana da criatividade, da afetividade e da nossa rede de conexão. Então, a nossa rede de conexão pessoal, ela é monetizada ou ela é capitalizada pelas grandes corporações, né? Então, cada um de nós tem um perfil, cada um de nós é um nó da rede, né? E cada um de nós faz um uso de si na expectativa de também ser beneficiado, né? Também monetizar esse nosso perfil, né? Isso está nos levando a essa nossa condição de trabalho totalmente precarizado, né? Com a flexibilização das leis trabalhistas. Então, ao invés de um exército de reserva, o capitalismo atual precisa de um precariado. Ele precisa de uma insegurança econômica e afetiva. Ele se alimenta do isolamento, do nosso isolamento e do nosso individualismo, né? Quanto mais isolados e individualizados, mais a gente tem que fazer uso de si e tendendo fortemente, né, e atualizando esse uso de si para o abuso de si. Então, a gente trabalha o tempo todo, a gente se conecta o tempo todo, a gente está empreendendo o tempo todo, né, empreendendo a si mesmo. E isso, é claro, nos desgasta, né? Então, uma das raízes do nosso sofrimento é uma vida presa a uma exploração que não é material, é um trabalho imaterial, que não só explora o nosso corpo pela nossa exaustão constante, mas explora a nossa alma nessa ideia de criatividade, afetividade, cognição, né, capacidade de relação. E o valor maior de cada um de nós é o nosso networking, não é assim que eles falam? Né? A gente vale pelo nosso network. Então, se alguém tem 1 milhão de seguidores, ele é altamente valioso, por isso ele é pago por isso, ele monetiza, né? E aí todo mundo vai fazer um esforço para ser conhecido, para ser visualizado, né? E o modo de vida que não quer isso, ele é automaticamente invisibilizado, né? Desfigurado. Bom, então a maioria vive sob pressão, sobrecarga de demanda, responsabilidades sempre urgentes, né? Então a gente se vincula ao trabalho, mas não consegue ter um emprego. A gente tem algo que nos suga o tempo todo. Então, um professor não pode ser professor, um entregador não pode ser entregador, ele tem que entregar em massa, ele tem que entregar quantidade. E se ele não entregar quantidade, ele não consegue nem fechar as contas dele do mês.
E essa insegurança, ela é necessária para que as pessoas continuem nesse processo, né? Por isso o papel do precariado e por isso ele cada vez cresce mais. Quanto mais gente não tem direitos e tem insegurança econômica, social, né? Mais gente vai, então, ter que se submeter a isso para sobreviver. E essas relações, então, elas vão se tornando violentas, né? Nas coisas sutis. Então, as pessoas começam a vender fórmula de sucesso e de fracasso, né? Idealizam a alegria na forma de uma felicidade reduzida à satisfação de consumo, né? O nosso cotidiano vira um cotidiano performático, então a gente nunca mais, não sabe mais com quem a gente está falando, com quem a gente está se relacionando, né? São personas e mais personas, então as pessoas têm filtros, têm formas de comunicação, né? O que é instagramável, o que não é instagramável, né? A gente está muito contaminado nas nossas relações por esse processo. A fronteira do privado e do público se confunde, né? E quando isso acontece, se esvai essa fronteira, a nossa interioridade, ela fica invadida, perturbada, né? E não dá mais suporte para a resiliência, para uma interioridade resiliente, para sustentar o que nos acontece, a vida naquilo que nos acontece, né? Então, isso vai fraturando o nosso mundo interior e a nossa relação com o mundo externo, né? Então, essa relação entre o si e o mundo de cada um de nós vai se confundindo e vai se perturbando, né? Ao mesmo tempo, a gente é chamado o tempo todo, incessantemente, como o processo é individualizante e é um individualismo competitivo, a gente é chamado o tempo todo, né? E muita gente ensina isso para os próprios filhos, né? No próprio processo de criação das crianças, isso já está super arraigado, né? Então a gente se chama e chama os nossos amigos, os nossos afetos, incessantemente, como seres únicos, especiais, superiores aos demais, né? Então a gente tem que ser especial, a gente tem que se destacar, tem que buscar o prazer, tem que expressar a potência, tem que recusar a diferença alheia, tem que viver numa realidade própria, né? Eu tenho que ser bom na minha bolha, né? E aí, esse refúgio de uma certa identidade performática, né, vai sendo construído na negação de qualquer outro. E isso é a semente do ódio, né, gente? Então, porque na mesma intensidade que esse processo de individualização capitalística, né, competitiva, vai se aprofundando dentro de nós, na mesma intensidade a gente é enquadrado, controlado, desprovido de autonomia, reduzido ao automatismo na vida cotidiana, né? 80% da população não tem condições de escolher nada em função do precariado. Então, não há opção de escolha. A pessoa não se tornou um empreendedor para ser motorista de Uber ou entregador, né? Ela faz isso porque ela não tem opção. Ela empreende a si mesma e abusa de si porque as relações de trabalho são dessa forma, né? E aí, de um lado, a gente é chamado, então, algo nos diz o tempo todo, você é um ser diferenciado, né? Você é a nossa ponta de lança para combater o mal. O mal é sempre algo externo, nesse caso, né? O mal está lá fora, você é especial, tome as rédeas do seu destino, você não pode hesitar, o pertencimento dos indivíduos se constitui no mesmo tempo desse processo de construção do ressentimento coletivo. Se o mal está lá fora, o outro é o mal, né? Então, nós aqui somos todos santinhos e o resto, o mal, está lá fora, né? Nós aqui somos do bem. Então, nós que somos do bem, nós que usamos a espada azul, né? E assim vai.
certo? Aqui foi uma menção um pouco antiga, né? Vai revelando a minha idade. Enfim, é, e aí tem um texto, gente, que eu achei maravilhoso. Eu li esses dias. Ele chama A Invenção do Diário. É um verbete do Dicionário de Favelas Marielle Franco. Está no site Wikifavelas. É um verbete com o título Racismo Religioso, escrito pela Carolina Rocha. E ela faz um texto muito interessante sobre a invenção do diabo nas periferias brasileiras. E ela está falando de intolerância religiosa. É muito legal esse texto, né? Que faz bem esse percurso, né? De que para a gente conseguir estar num lugar como esse, nesse nosso momento, né, de sociabilidade, é, essa ideia, e aí não é uma polarização no sentido usual que tem sido utilizado, mas é uma polarização em que a gente tende a compreender que aqui dentro está o bem e o mal está lá fora. E essa é uma visão infantil do mundo, né? Pouco elaborada, pouco raciocinada, pouco construída do ponto de vista intelectual, né? E também do ponto de vista social. E nesse tipo de subjetividade, primeiro, ela é produtora do ódio. Segundo, ela é produtora da culpa e da vergonha, porque sempre o mal está dentro da gente também, né? E quando a gente se dá conta disso, aí a gente vive na culpa ou na vergonha, né? E isso também adoece. Agora tem um outro chamado. O outro chamado é o faça a sua parte, né? Seja adequado, cumpra a sua obrigação, domine os seus sentimentos, submeta-se, siga, e só assim você vai conseguir um dia ter a sua vez. Então, o tal lugar ao sol, né? Então, se você se adequar, se você lutar, se você tiver resiliência, se você aguentar tudo calado, se você trabalhar enquanto os outros dormem, né? Se você tiver networking, então o futuro vai ser seu. É sempre no futuro, percebe? Nunca alcança. E é um processo também de produção de ressentimento, né? De adiamento do desejo, de adiamento e impotência da vontade. Então, a gente constitui-se como um ser que trabalha para um futuro que não existe, em perspectiva. A gente não age no mundo, a gente se prepara para agir, né? Na expectativa, então, de que as coisas vão se consertar sozinhas. E diante dessa impotência da ação, a gente adoece. Então, por um lado, você é o ser de luz, do outro lado, você tem que fazer a sua parte e se adequar. E se você sai dessa norma, você ganha um diagnóstico. Aí você ganha um diagnóstico, porque está inadequado, não tem desempenho. Ou não tem o desempenho esperado nessa lógica, né?